Central 98. Pois é, de volta com o Central 98. Nesta manhã de terça-feira, a Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho, da Assembleia Legislativa de Minas, encerrou ontem a fase de reuniões públicas. E ao todo foram realizadas 31 sessões que trouxeram mais de 100 depoentes para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A CPI também visitou o bairro de Córrego do Feijão, a tribo Pataxó afetada pelo rompimento, e a Câmara Municipal de Brumadinho. Os depoimentos foram divididos por tema em 3 fases. Primeiro, foram ouvidos os integrantes da Força Tarefa Oficial. Depois, testemunhas e investigados. E, por fim, os envolvidos nos processos de reparação. A previsão é que o relatório final seja entregue até a primeira quinzena de setembro. Bom, para entender um pouco mais sobre a CPI de Brumadinho na Assembleia, o Central 98 recebe agora o relator da comissão, deputado estadual André Quintão. Deputado, bom dia, seja muito bem-vindo ao Central. Bom dia, Antonélio, Carol, João Basílio, Paulo Leite. É um prazer imenso estar aqui no Central 98 para tratar de um tema muito importante. Após um trabalho exaustivo, estamos agora na reta final, estou aqui à disposição de vocês. Última sessão realizada ontem, parece que alguém da Vale não compareceu? Mais uma vez, investigados adotaram a estratégia de se utilizarem da justiça para evitar um nível de detalhamento, de esclarecimentos que a CPI ainda faria. São muitas perguntas não respondidas e não assumidas por investigados, funcionários da Vale, principalmente da direção superior. Infelizmente, eles não foram, mas nós temos já um conjunto, foram mencionados aqui os números, nós ouvimos 120 pessoas, 31 reuniões em audiências públicas, visitas aos locais, milhares de documentos, tivemos também reuniões internas com a Força Tarefa, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal. Foi um trabalho exaustivo. Amanhã completaremos 5 meses de CPI, agora falta um mês. Então, nesse último mês é o principal, é a conclusão, é o relatório da CPI, e farei questão como relator que no relatório a gente apresente um modelo de monitoramento das recomendações da CPI. Isso é muito importante, porque às vezes a CPI é realizada, faz um bom trabalho, faz as recomendações, depois fica esquecida e a população tem aquele sentimento, e virou pizza, acabou em pizza. Não, é uma tragédia criminosa a que ocorreu no Córrego do Feijão. A Vale tinha uma barragem em condição de instabilidade, ela dava esses sinais ao longo de um tempo muito grande. A Vale sabia, deputado? Olha, para se ter uma ideia, a Vale tem painéis nacionais e internacionais sobre segurança de barragens. A barragem que sempre era estudada nesses painéis, coordenados pela Vale, era a barragem B1 Córrego do Feijão. A meta de fator de segurança para as barragens da Vale é 1,3. Essa barragem nunca chegava a 1,3, chegou no máximo a 1,09. O que a Vale fez? Pela legislação, você tem uma auditoria externa que dá a declaração de condição de estabilidade. No caso, a Vale contratou a Tuvisud e ela rebaixou o fator de segurança para 1,05 e deu a declaração de condição de estabilidade. Para quê? Para que a barragem que está no complexo da mina do Feijão não fosse o motivo para a paralisação do funcionamento da mina. Então, é um laudo falso. A matriz do erro já começa aí. A Vale se utilizou de um laudo falso para obter um licenciamento, para obter uma continuidade de operação da mina. A barragem estava desativada, mas dentro do complexo. Mais grave ainda, porque as informações que a gente tem é que a Tuvisud, além de auditora, era fornecedora. Então há um conflito de interesse. Exatamente, Paulo. A lógica da legislação pós-Mariana era, olha, as empresas, as mineradoras, têm que ser auditadas por grupos independentes. Então a Tuvisud era uma auditora, entre aspas, independente para segurança de barragem e tinha contrato com a Vale em outras áreas. Então isso aí mata essa independência. Além disso, esse laudo tinha condicionantes. Então a Vale tinha que instalar drenos horizontais profundos, não podia ter detonação próximo da barragem. Eram 30 drenos horizontais. Por que os drenos? Para quem está nos ouvindo aqui entenda. Aquela barragem é uma barragem antiga, data de 76, tinha uma quantidade muito grande de água. Ela era adquirida de uma outra mineradora. Exatamente, a Vale adquiriu de outra mineradora. Barragem antiga. E aquela barragem tinha muita água. Você tinha nascente perto daquela barragem, existem imagens que mostram que até curso d'água já passou por baixo daquela barragem. Então, aquela barragem, a Vale tinha que adotar medidas de diminuir o nível de água, porque a água ali poderia levar à liquefação, que é o motivo, provavelmente, que a perícia técnica vai apontar
do rompimento. Mas o que ocorreu? Quando a Vale foi implantar esses drenos horizontais, houve o chamado fraturamento hidráulico, começou a vazar lama. O que a Vale tinha que fazer? Comunicar à Agência Nacional de Mineração, depoimentos mostram que foi um vazamento de lama grave, nível 10, o mais alto índice, e isso levaria a quê? A Vale deveria acionar o plano de ação de emergência que levaria à paralisação da operação da mina. A Vale não fez, a Vale fez um mutirão, não comunicou à ANM, escondeu, ficou 7 dias tratando de tapar o vazamento, e quando foi comunicar o incidente, comunicou com um nível reduzido, ou seja, em 18 de junho de 2018, já havia um sinal claro de que aquela barragem poderia romper. Nossa equipe, a gente visitou, né, a região ali depois do rompimento da barragem, conversando com moradores para saber sobre esse comportamento da Vale mesmo, porque a gente reconheceu esses indícios de que a mineradora já sabia do risco da barragem. E a gente ouviu muitos depoimentos de uma movimentação anormal da Vale em questão de medição de território, de avaliação do valor das casas, quem morava nas casas, Eles quantas estavam fazendo, pessoas. Carol, um levantamento em hotéis da região. Isso eu tenho depoimentos que a gente ouviu antes, pelo menos um mês antes do rompimento, a funcionária da Vale ligava. Não, porque a gente está vendo o caso de rompimento de barragem. Por quê? Né? Aí já acende um alerta. Por quê? E além também de um treinamento de emergência para evacuação que, segundo os moradores da região, não tinha acontecido antes. A CPI também identificou esses pontos ali nas visitas à comunidade? Exatamente, Carol. Inclusive foi no final do ano de 2018, esse simulado, né, que é o nome desse treinamento. Antes, já em março de 2018, a Vale colocou um sistema de radares, chama inferométrico, radar que mede a movimentação da barragem. E já na implantação desses radares, nós ouvimos lá operadores, engenheiros, as movimentações eram anormais. Uhum. Quando chegou em janeiro, isso pouca gente sabe, 14 de janeiro já agora, desse ano, 2019. 11 dias antes da... Não, 11 dias antes. Poucos dias antes. Foi identificada uma movimentação no área de 15 mil metros quadrados. O operador comunicou aos seus superiores em 18 de janeiro, que era a data do relatório consolidado, e nada foi feito. Além disso, o plano de ação de emergência que é utilizado nesse simulado, você tem as rotas de fuga, aí que é o absurdo. Essa é o que mais me indigna hoje. Você tem áreas de autossalvamento em 4 trechos. Uhum. O trecho 1, que é o trecho mais próximo da barragem, a chegada da lama, em caso de rompimento, estava previsto em até 60 segundos. Isso é o trecho onde tem refeitório? Exatamente. Onde tinha refeitório e instalação de administração? Onde tinha as unidades administrativas e o refeitório. A lama chegou em 34 segundos. A previsão era de 60 segundos. Até 60 segundos. Eles estavam fazendo treinamentos... 50% mais otimistas, Paulo. E eles estavam fazendo treinamentos com o Usain Bolt, né, para os empregados, para poder sair em 60 segundos. Nem Bolt sairia de lá. Nem ele sairia. Ele não sairia, porque a lama chegou em 34 segundos e a rota de fuga, em média, tinha 600 metros. Olha aí. Ele faz 10 segundos por 100 metros, então ele gastaria 60 segundos em linha reta e com o tiro para acionar a sua corrida. Lá não teve sirene, que a sirene não funcionou. E a rota de fuga no simulado, Carol, era de 5 a 10 minutos. Então, os funcionários falavam, olha, nós não sabíamos que a lama poderia chegar em até 60 segundos em caso de rompimento. E um treinamento para autossalvamento era de 5 a 10 minutos. Inclusive, Córrego do Feijão estava na mancha de inundação, que eles chamam de dam break, até 60 segundos. Felizmente não atingiu o Córrego do Feijão. As outras áreas, para concluir, a pousada era de até 4 minutos. Mas a sirene não funcionou. E Parque da Cachoeira de 20 a 25 minutos. A sirene não funcionou. Deputado, nas imagens do rompimento da barragem, aquelas imagens que foram divulgadas um tempo depois do rompimento, um tempo após o rompimento, que chocou todo mundo, é impressionante. Você vê pessoas trabalhando na estrutura. Parece que a empresa já estava fazendo alguma coisa ali, tentando fazer uma gambiarrazinha para tentar solucionar de alguma forma. Todos os depoimentos que ouvimos revelam que aquela barragem era objeto de uma atenção diferenciada. Só que a Vale não adotou o fundamental, que seria o princípio da precaução, principalmente depois de Mariana. Se você tem uma barragem, a única barragem com fator menos de 1,3 da Vale, que era estudada em painéis nacionais e internacionais, que apresentou um fraturamento hidráulico em junho de 2018, que apresentou movimentação anormal de acordo com os radares, que tinha uma área de autossalvamento praticamente que era um atestado de óbito coletivo, porque não dava tempo das pessoas abaixo da barragem
se salvarem. Qualquer indício deveria levar a Vale a acionar o plano de ação de emergência e fazer a evacuação da área, como ela está fazendo agora. É lógico que a evacuação não impediu o rompimento, mas impediu 270 mortes. E sempre lembrando, 22 corpos ainda não encontrados. 22 famílias ainda sofrendo, não podem colocar um ponto final, né? Fechar um ciclo. Ontem, as empresas responsáveis pelas 41 estruturas construídas no método de alteamento a montante em Minas, semelhantes a que se rompeu lá em Brumadinho, aqui na região metropolitana, ganharam um tempo extra para eliminar essas estruturas, né? Agora até 2027. Tá caminhando para mais uma... O senhor acha, deputado? Olha, foi uma medida ruim. Na nossa legislação estadual, que aprovamos em fevereiro, e só aprovamos também porque ocorreu a tragédia criminosa de Brumadinho, porque aí nós tivemos uma força de opinião pública capaz de vencer os obstáculos, prevê 3 anos. Essa resolução federal, ela prolonga, dilata muito o prazo. É lógico que o descomissionamento, que é exatamente você desativa, né, a barragem, ele tem também que ter cuidados para que não seja gatilho de rompimento. É lógico que naqueles casos onde algumas medidas prévias demandarem um tempo maior, terão que ser tomadas. Agora, isso deveria ser tratado como exceção e não como a regra. Porque se a regra é dilatar, as empresas empurram, postergam a tomada de decisão. Essa é a grande questão da discussão da decisão da ANM, porque a ANM deixa uma lei que era boa, que era uma lei que tinha um dado de eficiência já consolidado, que era a descaracterização e descomissionamento no prazo máximo de 4 anos, né? E transforma isso num processo dilatado. Agora são 8, né, Paulo? Sem que diga como vai se dilatar. Todo mundo vai poder se beneficiar dessa dilatação de prazo. Agora, que tipo de documentação a CPI tem? Primeiro, uma outra pergunta para ir pro nosso espectador, nosso ouvinte entender. Qual é a força de uma CPI? Qual é o objetivo de uma comissão parlamentar de inquérito? Eu estou sendo indicado ali pelo meu colega Antonelli. Que a barragem vai romper aqui agora. Que a barragem vai romper porque ele é quem comanda o tempo. Então, eu vou fazer essa pergunta para que seja respondida depois do intervalo. Que tipo de força tem uma comissão parlamentar de inquérito e o que pode acontecer depois do encerramento dessa comissão? A gente está com o deputado estadual André Quintão aqui no estúdio. Paulo deixou uma pergunta na saída do bloco passado, Paulo. Para que todos possam entender qual é a função de uma CPI e que força ela tem daqui para frente, o que acontece. Até porque no caso de Brumadinho, além da CPI da Assembleia, a gente tem CPI na Câmara dos Deputados e CPI no Senado também, que até agora é a única que concluiu os seus trabalhos, né? São várias instâncias investigando até onde vai, né? Essa capacidade até de punição, né? Exato, essa é uma pergunta muito importante. A CPI auxilia no processo de investigação. Então você levanta elementos, dados novos, documentos, depoimentos, você estabelece roteiros também de busca de explicação de causas do rompimento e também das responsabilidades. Nisso nós avançamos muito. Hoje nós já temos um roteiro que mostra que a barragem estava instável. Nós temos um conjunto de pessoas envolvidas. Agora, a CPI não prende, né? A CPI não é poder judiciário, a CPI não é Ministério Público. Então, a CPI apresenta recomendações para os outros poderes, inclusive, principalmente, poder judiciário. Agora, além disso, a CPI também atua no aprimoramento da legislação. Se tiver que mexer na legislação estadual, mexeremos. Por exemplo, não existe um plano de acolhimento das pessoas atingidas por rompimentos de barragens. Então elas ficam à mercê de modelos de reparação que não reparam nada, como por exemplo esse modelo Renova, como ocorreu em Mariana. Você pode também fazer moções, né, sugestões de alteração na legislação federal. Você pode também fazer indicações para transformações, aparelhamento, fortalecimento de ações de órgãos públicos estaduais. Por exemplo, em Minas, a ANM tem 3, 4 fiscais para mais de uma centena de barragens. O mesmo nos órgãos estaduais. Então, a CPI é um braço auxiliar do processo investigativo. Agora, tem um papel político. Por quê? Ela tem os deputados e deputadas com nível de representação, ela tem também um espaço de denúncia e é isso que eu vou apresentar no relatório, né? Nós precisamos de um modelo também na Assembleia de acompanhamento de recomendações da CPI,
Porque não adianta falar assim, entreguei para o judiciário, mas se tiver com problema no judiciário, no Ministério Público, no órgão federal, eu não vou fazer nada, eu vou lavar as mãos. Eu acho que esse é o salto de qualidade, até porque nós temos que acabar com essa história que CPI acaba em pizza. Nós temos que cobrar dos órgãos públicos, mesmo depois do trabalho concluído. Concluso o seu trabalho de relatoria, ele é enviado ao Ministério Público. Exatamente, Ministério Público, Poder o Judiciário, né, a Defensoria, no caso da discussão da reparação, a Polícia Federal e a Civil, que ainda não concluíram. Nós já temos feito informalmente, em reuniões internas, uma troca e um diálogo, inclusive com as outras, com a CPI da Câmara dos Deputados, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal. Nós estamos também discutindo e compartilhando informações para que a gente tenha decisões convergentes no sentido de fortalecer a ação posterior. Deputado, a sua atuação é antiga na Assembleia Legislativa. Olhando os documentos que tem em mão, como relator, os depoimentos, as informações colhidas, a observação do que aconteceu, é substancial a prova de que a Vale tem sim que se responsabilizar determinadamente por aquilo que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019? Paulo, eu não tenho nenhuma dúvida. A Vale sabia que aquela barragem apresentava sinais de instabilidade, tinha um plano de ação de emergência que impedia que as pessoas pudessem se salvar ali próximas da barragem. Então, essa dúvida não existe. Adianto até aqui, né? Eu, como relator, obviamente, vou apresentar um relatório para todos os deputados, a deputada que integra a comissão, mas há um consenso entre nós. Nós teremos agora um trabalho apurado da individualização, porque durante a CPI, a Vale contratou escritórios renomados para defender os investigados, seus funcionários e dirigentes. E eles adotaram uma estratégia de blindagem do escalão superior e de transferência de responsabilidade entre áreas dentro da Vale, naquela estrutura de governança complexa. Para quê? Para confundir a CPI, para impedir que a gente possa, não tem bem certeza quem que é, mas todos ali que nós conseguimos, né, interrogar por os depoentes, tinham conhecimento de parte dos indícios. Então é esse que é o trabalho, mas quanto à Vale não há nenhuma dúvida. Deputado, o senhor disse que tem essa certeza de que a Vale sim é culpada pelo crime que aconteceu, né, no Córrego do Feijão. Finalizado esse relatório com essas recomendações que vão ser encaminhadas para o Ministério Público, para o Judiciário, como que será feito esse acompanhamento que o senhor citou? Que métodos que pode usar para ter certeza de que essas recomendações serão seguidas e que alguma coisa, de fato, uma punição vai acontecer? Olha, uma coisa fundamental que toca muito a gente, porque essa é uma CPI humanizada. Foram 270 pessoas que morreram. Teve gente que perdeu 5, 6 pessoas da mesma família. Pessoas que enterraram um pedaço de braço, uma perna. Pessoas que não encontraram ainda os corpos, né, dos seus familiares. Nós vamos envolver a comunidade Brumadinho, do Córrego do Feijão, uma espécie de comissão de representação da sociedade civil junto com os deputados, para que a gente possa cobrar rotineiramente as medidas. Isso não pode cair no esquecimento, porque cai no esquecimento, acontece outro. Então, assim, é um dever ético nosso, sabe? As famílias estão acompanhando os trabalhos da CPI, elas estendem os cartazes das vítimas em toda a reunião da CPI. Elas estão confiando no trabalho da CPI, elas perderam vidas ali. Bom, e é importante um trabalho bem feito, como esse está sendo desenvolvido pela CPI na Assembleia, até para garantir segurança à atividade da mineração. Muita gente quer demonizar a mineração em si, a atividade. É um ponto que o Paulo sempre levanta aqui, sempre bate nessa tecla, né, Paulo? Não se deve demonizar. Não, eu deve acho dar que segurança ao processo. Toda atividade econômica, ela é sempre bem-vinda porque ela está ligada e atrelada ao desenvolvimento dos seres. Agora, se fizer sem regras, se fizer sem método, sem processo, é canibalismo. E canibalismo é diferente de regras de capital, de regras de convivência, de sustentabilidade. E pelo que a gente tem observado até agora, nós como jornalistas, Carol que esteve lá durante muito tempo, eu que fui lá, e pelas informações da CPI e outras tantas que a gente vem recolhendo, o que aconteceu ali foi um ato de puro canibalismo. Um ato que não tem respeito algum à vida. E isso é muito sério. Paulo, o simulado, o treinamento com as famílias, Carol, eles usaram aquelas buzinas de carnaval.
Se era sirene, tinha que ser sirene, para que a pessoa associasse o som da sirene com a emergência para o autossalvamento. Nós estamos falando da Vale, uma das maiores usinas do mundo. Fez um treinamento com buzina de carnaval e a sirene no dia não funcionou. E disseram que não funcionou porque o rompimento foi muito abrupto e a parte onde seria acionada a sirene acabou não dando tempo, né? Então uma justificativa. Instaladas abaixo, né? Só que nós fizemos aí, por isso a CPI fez um trabalho sério. Nós fizemos um cruzamento de imagem de satélite da área de inundação com a área onde as sirenes deveriam estar no plano de ação de emergência, e não procede essa informação. Foi o primeiro depoimento do ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman. Ou elas não foram acionadas, que é o mais provável, ou não funcionaram. E na sua pergunta, Antonélio, nós temos que repensar, é lógico, nosso nome, Minas Gerais, né? A mineração está no nome, na nossa história. Né? Agora, nós temos que pensar um desenvolvimento sustentável. Nós também não podemos ficar só refém da mineração. E sempre, aí vale para mineração ou qualquer outra atividade econômica, sempre adotar o princípio da precaução. Diante de uma situação daquela de instabilidade com o que já tinha ocorrido em Mariana, a Vale tinha a obrigação de acionar o plano de ação de emergência, evacuar toda aquela área e sabendo que tinha em mãos um plano onde 1 minuto para a lama chegar, deixar 300 pessoas ali trabalhando e se alimentando diariamente, a Vale teria dinheiro, condição suficiente. Inclusive, nós sabemos, na mina de Jangada do lado, no mesmo complexo, tem um outro refeitório que já chegou até a ser utilizado. Isso foi dito na CPI. Porque, no mínimo, isso a Vale não fez. Um desrespeito até com os seus, né? Com os seus funcionários ali, né? Uma coisa que me intriga primeiro, porque durante muito tempo não se discutiu a atividade de mineração. Nós todos sabemos por quê e não vamos ficar aqui repensando ou repisando tais questões. Mas a pergunta por que, o que, aliás, está sendo aprendido a partir de agora e que lições ficam para a atuação dos deputados, por exemplo, na fiscalização de outras tantas atividades que devem ser observadas com mais atenção? Ser muito atento do marco legal. Nós, na Assembleia, nós tentamos aprovar depois de Mariana uma legislação dura de segurança das barragens e nós não tivemos condição política, né, no jogo de interesses, de força, de aprovar. Aprovamos em fevereiro, em um mês pós a tragédia criminosa acontecida. A mesma legislação proposta. Aí foi até mais radical, a de fevereiro. Então, você tem ideia que o acompanhamento da sociedade é muito importante, essa pressão, o papel da sociedade civil. Agora, é preciso também que os segmentos econômicos tenham um nível de consciência maior de não colocar o lucro acima de tudo. Muitas vezes, e num estado como Minas Gerais, que é refém da mineração, os municípios muitas vezes ficam reféns da mineração, eles secundarizam a discussão sobre impacto, sobre segurança. Isso, infelizmente, depois do acontecido, tende a mudar. Agora, nós temos um período aí, uma transição perigosa, porque a legislação de Minas, a que nós aprovamos já em fevereiro, e fizemos questão de antes da CPI, eu mesmo defendi isso. Olha, não vamos fazer CPI antes de aprovar a legislação. Porque senão a gente fica na CPI 5, 6 meses para fazer um trabalho sério e depois não se tem a condição política, porque passa um tempo do acontecido, de aprovar a legislação. Então, a Assembleia acertou nesse caso. Fez a legislação, aprovou em um mês, naquele período ali, e agora um trabalho sério da CPI com as suas recomendações. Agora, no caso da mineração e dessa legislação, nós temos um período de transição. Esse que vocês levantaram, por exemplo, a Agência Nacional de Mineração dilatou o prazo do descomissionamento. Nós temos centenas de barragens em Minas Gerais e o receio é de que essas barragens, se não forem descomissionadas, por estarem sujeitas a legislações anteriores, podem causar. Ontem mesmo, Emicon, lá em Brumadinho, uma movimentação, a barragem de 10 anos, correndo o risco de se romper. São poucas famílias, mas são 5 famílias, mas pode atingir o Rio Manso, afetando o abastecimento de água em Belo Horizonte. Deram um prazo, a Justiça deu um prazo de 72 horas para remoção dessas pessoas, dessas famílias que moram próximo a essa barragem. Uma barragem que está abandonada. Abandonada há 10 anos, perto da comunidade do Queias, tem 5 famílias, mas pode ir para o Rio Manso,
e atrapalhar o abastecimento de água. Inclusive, né? o acidente lá em Brumadinho, em Belo Horizonte, agora é obrigado a discutir a situação do abastecimento, porque a gente está correndo risco de desabastecimento já a partir do final do ano. Na reparação, nós estamos discutindo isso. Se a Vale não agilizar a construção de uma nova adutora, a captação mais em cima do onde ocorreu o rompimento, corre o risco dependendo do índice pluviométrico para o final do ano de Belo Horizonte. Uma outra questão, a CPI faz alguma recomendação no sentido de agilizar, ampliar, ressarcir, embora a gente saiba que não há nenhuma condição de se fazer valor à vida humana, valor ao meio ambiente, mas a CPI faz alguma recomendação nesse sentido? Tivemos esse cuidado, o modelo Renova para Mariana não funcionou, uma atividade meio pesada, gasta muito com atividade meio e chega pouco na ponta. Até hoje nenhuma casa construída para os moradores. Acho que o prazo para entrega é agora, dia 28, né? Já foi prorrogado para o ano que vem, mas quer dizer, 5 anos e um orçamento 2,9 bilhões no orçamento da Renova. Então a Renova gasta até com consultorias, caras, e não entregou aquilo que deveria. Então nós temos que ter um outro modelo. Agora, em Brumadinho, nós estamos buscando a convergência dos acordos individuais que são importantes. Então, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho avançou, fez um bom acordo. Defensoria Pública fez um acordo, avançou. E tem as ações coletivas, porque tem um nível de reparação, que é reparação econômica, socioambiental, que aí envolve, inclusive, vai além nós temos que combinar. Nem ficar esperando processos coletivos muito longos, mas também não deixar a família desprotegida fazer qualquer tipo de acordo, principalmente com a Vale. Então isso aí foi objeto, teremos várias recomendações. Essa é uma área, Paulo, e a Carol perguntou, essa nós vamos acompanhar de perto, porque aí é reparação, aí é aquela família que perdeu coisa irreparável, que é o ser humano, mas então ela tem que ter um nível também de compensação em outros níveis e também de retomada da sua vida. E aquelas que não perderam famílias, pessoas, mas que perderam emprego, atividade econômica, etc. Deputado estadual André Quintão, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, referente à barragem que se rompeu em Brumadinho no dia 25 de janeiro, 201 dias hoje, né? Bombeiros, ontem a gente conversou com o tenente Pedro Ayrara, trabalho incessante aí dos homens do Corpo de Bombeiros no local, tentando localizar essas últimas 22 pessoas que continuam desaparecidas para dar um ponto final a essa história para famílias que ainda continuam sofrendo. Deputado, muito obrigado por esse tempo para conversar com a gente aqui no Central. Eu que agradeço e podem ter certeza que depender de mim vai ser um relatório consistente, sério, independente, vamos aprová-lo, tenho certeza pela seriedade do trabalho e depois nós vamos acompanhar. É um compromisso nosso, principalmente com aquelas famílias que estão confiando no trabalho da Assembleia. E para a gente não dizer que esqueceu de Mariana, e o deputado tocou num ponto central que é a Fundação Renova, a Fundação Renova tem que ser absolutamente revista. É preciso que o Ministério Público, que tem a Procuradoria-Geral, tem na Promotoria-Geral de Fundações, faça uma revisão muito detalhada do que é a Fundação Renova. O cabide de empregos que se tornou, o número de consultorias contratadas, consultorias de imagem, consultorias desnecessárias, o valor que é gasto para atividades meio, tem que se acender essa luz imediatamente. A Fundação Renova é descasual com relação ao que aconteceu em Mariana. Eles não têm a menor preocupação com o que aconteceu em Mariana, e volto a dizer o que digo nesses últimos 5 anos. Foi um álibi perfeito para que Samarco, Vale e BHP Billiton saíssem da cena e colocassem na cena alguém que não os representa e que faz uso de um dinheiro muito grande e que tem que ser fiscalizado, olhado e observado. Eu não sei por que o Ministério Público, com a Promotoria de Fundações, até agora não interviu na Fundação Renova, que descumpre o termo de ajustamento de conduta que foi assinado com o próprio Ministério Público. Então o Ministério Público tem a obrigação de fazer cumprir o que é o termo de ajustamento de conduta, e não faz. E o promotor ou os promotores ou a promotoria tem todo o direito de vir até aqui e explicar-se por quê. Porque até agora não agiram.